Amados, muita gente já ouviu aquela pergunta simples, mas profunda. Você quer ter razão ou quer ter paz? À primeira vista, parece apenas um conselho sobre convivência. Mas quando olhamos com mais calma, percebemos que essa frase toca algo muito maior. Ela nos lembra que somos muito mais do que um corpo físico. Somos também emoção, pensamento, energia, consciência, espírito. E tudo o que acontece dentro de nós reverbera em todos esses níveis. Uma discussão, por menor que pareça, não fica apenas nas palavras. Ela atravessa o coração, altera a mente, pesa no corpo, confunde o campo energético. É como uma onda que começa pequena, mas se espalha, tocando camadas profundas do nosso ser. Por isso, discutir nunca é algo neutro. Sempre deixa marcas, mesmo que invisíveis. Quando entramos em confronto, criamos um tipo de energia densa, uma vibração pesada, carregada de tensão, orgulho, defesa, medo ou raiva. E essas energias não se dissipam tão rápido quanto imaginamos. Elas ficam no ambiente, ficam no corpo, ficam na memória emocional. E de forma sutil acabam alimentando forças que prosperam exatamente nesse tipo de frequência. Existe uma delicadeza oculta por trás de toda a discussão. Muitas vezes pensamos que estamos apenas defendendo um ponto de vista, tentando provar algo, buscando justiça. Mas, por trás disso, há um movimento emocional muito mais profundo. As discussões se tornam, sem percebermos, um canal por onde escapam dores antigas, inseguranças escondidas e feridas não curadas. O ser humano, enquanto vive na experiência da dualidade, ainda se vê preso entre o certo e o errado, o ataque e a defesa, o ganho e a perda. Essa limitação da consciência faz com que a verdade interior fique obscurecida. E é justamente aí que surgem os conflitos, quando a alma ainda não reconhece plenamente o que carrega dentro de si. Ao longo de muitas experiências, cada consciência aprendeu através do contraste. Foram jornadas difíceis, marcadas por desafios, sobrevivência, medo, luta. A nossa criança interior, aquela parte sensível e pura dentro de nós, foi ferida inúmeras vezes. E essas dores acumuladas criaram uma densidade coletiva que envolve a humanidade como uma névoa emocional silenciosa. Essas energias não desaparecem apenas porque o tempo passa. Elas permanecem na psicosfera, no campo vibracional, ao redor do planeta e dentro das pessoas. E sempre que alguém reacende uma emoção pesada, esse campo se reforça. É como se existisse um estoque invisível de dor e conflito sendo constantemente alimentado. Há consciências que se nutrem dessas vibrações densas. Forças sutis que não precisam encarnar, mas permanecem próximas, aguardando o alimento energético gerado pelas emoções humanas descontroladas. Quando percebem que a densidade diminui, encontram maneiras de estimular reações, de tocar pontos sensíveis, de acionar gatilhos emocionais. E sem perceber, os humanos voltam a produzir aquilo que os aprisiona. Essas forças conhecem profundamente os arquétipos humanos. Sabem onde dói, sabem onde há culpa, medo, carência, orgulho. E por estarem em planos mais sutis, conseguem captar pensamentos e intenções com facilidade. Por isso a batalha nunca é apenas externa, ela acontece dentro. Tudo aquilo que nos causa desconforto desperta uma urgência em escapar. Quando uma ferida antiga se manifesta, queremos rejeitá-la, negá-la, empurrá-la para longe. E muitas vezes, sem consciência, tentamos transferir essa dor para alguém. É aí que nasce a necessidade de acusar, de atacar, de discutir,
Quando projetamos no outro aquilo que está em nós, buscamos uma justificativa para aliviar a carga interna. Passamos a enxergar fora aquilo que ainda não tivemos coragem de encarar dentro. Essa é uma armadilha comum da mente. Acreditar que o problema está sempre no exterior, quando na verdade ele é um reflexo do que ainda precisa ser curado internamente. E então percebemos, uma discussão tem tudo a ver com isso, porque ela quase sempre nasce da não aceitação das próprias falhas, nasce da dificuldade de assumir responsabilidade, nasce do espelho que o outro se torna, revelando partes escondidas da nossa história emocional. Discutimos, muitas vezes, não porque o outro esteja errado, mas porque ele tocou algo em nós, algo que dói, algo que já vivemos, algo que ainda sangra. Reconhecemos no outro uma postura que um dia também tivemos. E isso desperta arrependimento, vergonha ou medo. A discussão se torna uma tentativa desesperada de não sentir. Por isso, o verdadeiro caminho não é vencer debates, mas curar feridas. Curar exige coragem, exige silêncio interior, exige voltar para dentro. É preciso acolher a criança interna que ainda se sente assustada, culpada, rejeitada. Essa parte de nós não precisa de julgamento, precisa de amor, precisa de presença, precisa ser abraçada com ternura, como alguém que finalmente é visto. Reconhecer que o problema não está no outro é um dos maiores passos espirituais que podemos dar. Porque toda discussão, no fundo, é um grito de socorro. É uma dor pedindo cura. É uma emoção pedindo acolhimento. Quando transferimos a dor para fora, entramos num ciclo vicioso. E esse ciclo é habilmente explorado por forças negativas que desejam manter a consciência presa no conflito. Quanto mais discutimos, mais alimentamos essa roda, mais densidade criamos, mais nos afastamos da paz. Essas vibrações densas acabam se alojando no corpo. E energias inferiores, elementais, presos ao campo emocional humano, podem gerar desequilíbrios e doenças. O corpo fala aquilo que a alma não conseguiu curar. E muitas vezes, o sofrimento físico é apenas o reflexo de uma guerra emocional silenciosa. Mas existe um caminho mais elevado, um caminho de libertação que não precisa passar pela dor extrema. Uma consciência desperta pode romper o paradigma, pode liberar essas energias através do perdão, da aceitação, da compaixão, do autoconhecimento. Quando entendemos que nada disso é necessário, o ciclo se quebra. Percebemos que aquilo que vemos no outro é apenas uma faceta nossa pedindo integração. Percebemos que a dor atual muitas vezes não é real, mas uma memória reativada. Percebemos que discutir não resolve, apenas prolonga. Não discutir pode ser um dos primeiros sinais do despertar. Não porque nos tornamos passivos, mas porque escolhemos a consciência, escolhemos a paz. Escolhemos não alimentar sombras internas nem externas. A discussão sempre tenta nos convencer de que o problema está fora, mas a alma silenciosamente sabe, o chamado é interno. O outro apenas mostrou uma ferida. E agora temos a oportunidade de curá-la. Que possamos então olhar para dentro com amor. Que possamos acolher nossa criança interior. Que possamos escolher palavras suaves, silêncio sábio, presença compassiva, e que cada vez menos precisemos ter razão, porque estaremos descobrindo algo maior, a serenidade de estar em paz. Eu sou Vital Froze, e minha missão é o esclarecimento. Namastê.